Muitas das vezes a gente quer emagrecer, mas eu não tenho um hábito, eu não tenho um costume de fazer atividade física, de manter uma dieta há muito tempo. E aí, fala, segue Nutri. Eu sou a Bruna Lima, sou nutricionista e hoje eu tô aqui pra gente falar da construção do hábito. Alguns estudos apontam, né, que novos hábitos são construídos após 30 dias de repetição. Sim, gente, para a gente construir um hábito novo, seja ele qual for, uma atividade física, uma rotina de estudo, seja ela uma boa alimentação, rotinas de treino, tudo isso são hábitos que a gente constrói ao longo do tempo, através das repetições. Então é muito importante a gente estipular uma meta, né? Eu vou fazer 30 dias me exercitando todos os dias. E aí, durante esses 30 dias, você vai construir um novo hábito, tá? Através da repetição. Eu quis trazer esse assunto, né? Porque eu acho muito importante a construção dos novos hábitos. Quando nós somos crianças, né? Digamos, os nossos pais moldam o nosso caráter, moldam os nossos gostos e os nossos conhecimentos, digamos assim, né? Então, a nossa construção na parte alimentar vem da construção do que nos é oferecido quando criança, né? Normalmente, se os seus pais te ofereceram frutas, legumes diversos, você com certeza, ao longo dos anos, é claro, você, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, ou parou de comer. É normal. Mas se os seus pais te ofereceram quando você é criança, você ainda tem aquela memória. Então, digamos, é mais fácil você ter uma aceitação, porque você já comeu um tempo atrás. Diferente de quem nunca foi ofertado. Tem pessoas que crescem que os pais não puderam oferecer frutas diferenciadas. Então, normalmente, eles têm os hábitos mais, digamos, naquelas frutas preferidas, né? Na verdade, às vezes não é nem que a fruta é preferida, é que a pessoa não chegou a experimentar outra fruta. E aí entra a questão também da pessoa se permitir conhecer outras frutas, conhecer outros gostos, né? Então eu quis trazer esse assunto hoje que eu acho muito importante. Importante na questão do emagrecimento, porque muitas das vezes a gente quer emagrecer, mas eu não tenho um hábito, eu não tenho um costume de fazer atividade física, de manter uma dieta há muito tempo. E aí é onde acontece o problema todo. Porque se você não é acostumado, né, você tem uma tendência a largar mais fácil. Então, eu conheço muitos casos de pessoas que fazem a dieta um mês e depois abandonam. Por quê? Tem a ver com a questão do hábito, tem a ver com a questão do costume. Então, eu sempre falo isso, gente, se permita viver, se permita passar por essa fase de adaptação. Se você começar uma dieta hoje, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir manter essa dieta ao longo dos anos, tá? Não é assim. Então, você precisa daquela adaptação ao longo do tempo. Eu sempre falo, gente, tenta pelo menos 3 meses. Tenta 3 meses fazendo uma atividade física, fazendo a dieta, seguindo um plano alimentar. E você vai ver que ao longo desse tempo você, sabe, o seu cérebro vai aceitar melhor, vai ter uma adaptação um pouco mais fácil. E aí, falando disso, né, eu vou falar um relato meu. Eu, no início do ano, me propus uma meta que seria acordar mais cedo. Gente, eu tenho um problema terrível de acordar cedo, tá? Então, eu falei assim, eu preciso acordar um pouco mais cedo. Não quer dizer que eu vou acordar às 6, 7 horas da manhã, mas eu preciso acordar um pouco mais cedo. Gente, foi horrível. Foi horrível. Eu acordava e eu ficava assim, chegava no horário da tarde, se eu pudesse eu dormia, porque o meu corpo não estava adaptado. E eu tinha eu passava o dia todo falando, gente, eu não quero mais, vou desistir. Não dá pra mim ficar nessa história. E aí, por fim, foi passando um tempo e hoje eu consigo acordar num horário que eu agora estou acostumada, que é às 8 horas da manhã. Então, para mim, isso hoje é um pouco mais cedo do que eu acordava. E eu fico muito feliz porque eu me permiti, sabe? Que eu continuei, que eu tentei dia após dia e não desisti. E aí entra uma outra questão também.
da atividade física. Como eu falei para vocês, eu sempre falo, gente, tenta pelo menos 3 meses. No primeiro mês de atividade física, existem dois lados. Tem aquela pessoa que, nossa, é o meu mundo, me achei. E existe a outra pessoa que fala, gente, ai, coisa chata, não quero mais. E aí começa a faltar e tudo mais. E aí, vamos lá, a minha história. Eu falei assim, eu vou tentar pelo menos 3 meses seguidos. Se eu realmente não me adaptar, eu vou procurar outra atividade ou não sei o que eu vou fazer. E aí eu fui me permitindo. E quando eu passei pelos 3 meses, eu falei assim, caramba, eu não me vejo mais sem isso aqui. Então, hoje já sei, já se passaram uns 10 meses, uns 9 meses, desde que eu comecei. De repente, para você não é muito, mas de uma forma, sabe, sem parar, de uma forma ali todos os dias, eu consegui me adaptar a esse novo hábito, o novo hábito que eu criei para mim. Então, é isso que eu quero falar. E aí, falando tudo isso que eu já falei aqui para vocês, contando o meu relato, agora eu vou dar algumas dicas para você adaptar os seus novos hábitos. O primeiro passo fundamental: crie metas, tá? Mas crie metas realistas. Porque às vezes a gente quer criar umas metas que são extremistas e a gente não consegue executar. Por exemplo, eu falei que eu queria ter o hábito de acordar mais cedo. Mas se eu falasse que eu iria acordar às 5 horas da manhã, eu iria falhar. Então eu comecei a acordar 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo do que eu acordava. Isso foi com o tempo e com a adaptação, tá? Nada de um dia para o outro, uma coisa assim, porque vai se tornar mais difícil. Segundo passo importantíssimo: comece com pequenos passos, tá? Mais uma vez, nada de coisas extremistas. Por exemplo, a pessoa que não se exercita, ela pega e fala: eu vou fazer 2 horas de exercício físico. A probabilidade dela não conseguir manter é grande. Então comece com pouco, comece com 30 minutos, depois somente para 1 hora, 1 hora e meia, e assim consecutivamente. Terceiro passo: crie um plano de ação. Isso é importantíssimo, não só na criação dos hábitos, como também nas nossas metas, nos nossos projetos, tá, gente? É importantíssimo. Um plano de ação, por exemplo, eu já estou treinando há um tempo, então eu comecei pegando um peso específico, e aí conforme o tempo foi passando, eu fui criei um plano de ação, que seria a evolução do meu peso, a evolução da minha carga. E aí, com o tempo, claro, fui amadurecendo a ideia, fui acostumando o corpo, e hoje eu consigo levantar uma carga X, né? Óbvio que no início eu não conseguia. Mas eu só aumentei a minha carga porque eu tinha um plano de ação, tá? Eu tinha uma meta específica. Até tal data, eu preciso evoluir essa carga, entendeu? Foi mais ou menos assim. Igual um outro exemplo que eu posso dar de plano de ação é: às vezes as pessoas chegam dizendo assim, eu tenho uma meta de emagrecer 10 quilos. Beleza, 10 quilos. E mais tem pessoas que já chegam falando, eu quero perder 10 quilos em um mês. Olha, é extremista, não é? Então o que a gente faz? Um plano de ação. Você já sabe quantos quilos você quer perder. São 10 quilos. Então a gente divide esses 10 quilos durante alguns meses, para ficar uma coisa que você consiga executar. Tá me entendendo, mais ou menos? Porque se você quer perder 10 quilos em um mês, é uma coisa muito extremista e a probabilidade de o tempo passar e você recuperar esses 10 quilos é enorme. Então, a gente precisa de um plano de ação para executar com calma e eliminar os 10 quilos tranquilamente. Quarto passo: mantenha a consistência. A prática constante é fundamental para criar novos hábitos. Acompanhe o seu progresso, seja por foto, seja por vídeo. Arrume um jeitinho de você acompanhar o seu processo, tá? É fundamental. Até para você ver os pequenos resultados que às vezes a gente não consegue. E até para a gente se orgulhar mais na frente. Outro passo importantíssimo, gente. Lembre-se, coloque post-it, coloque alarme.
Não sei, dê um jeitinho de você lembrar que você tem uma meta, que você tem um plano de ação, que você tem um novo hábito que você quer adicionar na sua vida. Então é importantíssimo. Durante esse processo de acordar um pouco mais cedo, eu todos os dias colocava o alarme mais cedo, eu tinha post-it colado de metas, eu tinha anotado na minha agenda, eu tinha anotado no meu celular, porque eu precisava visualizar e entender aonde eu queria chegar, entendeu? Seja paciente, tanto com você quanto com os seus hábitos. É muito importante sermos pacientes durante o nosso processo. Nada vai acontecer de um dia para o outro. Então é muito importante que a gente tenha um pouco mais de paciência e entender que nem todos os dias vão ser bons, que nem todos os dias você vai conseguir executar. E a formação de novos hábitos leva tempo. Não desanime se você não vê resultados imediatamente, tá? O resultado é lá no finalzinho, você tem que aproveitar o seu processo. Esteja preparado para o contratempo. Sempre virá um contratempo, mas você não pode desanimar. Gente, esse foi o vídeo, espero ter te ajudado. Me siga aqui, eu tenho vários vídeos incríveis aqui nesse canal que podem te ajudar tanto na sua questão de emagrecimento, como nas suas mudanças de hábitos alimentares, tá? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.